Olá, meus amigos, meus amados, meus abençoados. Desde já eu vos abençoo, porque vocês já são abençoados, mas eu reforço, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro que vocês são mesmo daqueles redimidos, daqueles radicais, daqueles ativistas cristãos, aqueles ativistas que mantêm ativo mesmo o poder do Evangelho, o poder da palavra no nome de Jesus Cristo. É isto que eu falo, é isto que eu sou e é isto que vocês são, se o receberem e se assim entenderem que deverão ser e continuar a ser para Cristo, com Cristo e para Ele, com o Espírito sempre da verdade, como tem sempre acompanhado esta minha frase desde do dia 1 de janeiro deste ano, falar pela verdade, pelo Espírito de verdade, não em esquemas, não de persuasão humana, mas sim sempre pelo Espírito da verdade. Ora, meus amigos, eu hoje quero aqui sumarizar Eu nunca vou assim aprofundar muito temas e matérias, não vai ser muito profundo, mas que fique sempre minimamente nos vossos corações, no vosso entendimento, segundo aquilo que eu falo e tento ensinar a mim mesma, pelo Espírito Santo que em mim habita, porque sou o bom depósito do Espírito Santo, sou uma cisterna viva onde o Espírito de Deus habita e onde não convém nada haver mácula e nódoa para que eu retenha o poder da água do Espírito Santo em mim e assim vocês também o deverão ser no nome de Jesus Cristo. Então é um tema que eu já tinha prometido, que é sobre aconselhamentos, aconselhar. Ora, aconselhar, existe muitas, muitas profissões, muitas entidades, muitas empresas, muitas empresas de consultoria, solicitadoria, advocacia, depois temos a área eclesiástica, e religiosa, e depois temos a área cristã, que é essa que nós nos vamos fulcrar. A cristã é daquelas que é a base para nós cedermos a ser instruídos por pessoas maduras, pessoas com frutos, pessoas que não sejam colunagem de outros, pessoas que não sejam, pessoas que não sejam instruídas por esquemas e truques que vêm de uma hierarquia corrompida, de uma hierarquia infrutífera na área de valores, porque a abundância de riquezas, isso é a coisa mais, se nós começarmos a aprender a parte de gestão, a parte de semear e colher, a parte de nós entendermos com quem, aonde nós devemos, portanto, de semear, e isso é uma prática bíblica e altamente potencial para o desenvolver e o multiplicar da nossa bênção material, ok? Mas isso, eu não estou aqui a falar de finanças agora, eu vou falar de aconselhamentos. Ora, todos nós, quando temos uma área que estamos, fragilizados no aspecto de, não sei se é bem este o termo, fragilizados ou um bocadinho que nos sentimos por vezes incompetentes ou sem um conselho, estamos numa dúvida de dar um passo em determinadas situações, ou às vezes precisamos de uma palavra de conforto, precisamos realmente, todos nós, há áreas na vida que já passamos por fases que nem sabemos o que é que havemos de fazer, não é? Que estamos, invadidos com certos sentimentos, temos invadidos com certos argumentos e matérias e situações em que nós nos vimos, ofuscados, nos vimos bloqueados, digamos assim. Então, não vejo qual é que é o errado de, em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer área da vida de uma pessoa, buscar um consultor, ou até pode ser um agente de decoração, pode ser um agente de decoração, um consultor,
pode ser para agir numa área, portanto, de burocracia, solicitar um solicitador, pode ser, sei lá, vários parâmetros. Na área de gestão, para empregar certos valores monetários, quantias, nós termos e buscarmos um agente financeiro, uma gestora ou um gestor financeiro. Pronto, em qualquer área da nossa vida, temos momentos que, quando não nos sentimos confiantes e certos em determinados pontos ou fragilizados, pronto, o que é que nós fazemos? Nós vamos buscar um conselheiro ou uma conselheira, não é? Um conselheiro ou uma conselheira para nos dar um conselho. Não significa com isso que esse conselho que nós vamos dar, não significa que nós iremos realmente fazer aquilo. Quando eu recebo um conselho de alguém, uma dica, não significa com isso que eu a receber um conselho, ou a buscar um conselho, ou alguém que eu não busque um conselho, mas que essa pessoa me dá a mim, olha, eu aconselhava-te isto. Não significa com isso que eu vou praticar aquilo e que vou radicalmente, eu vou agir dentro daquela informação que me foi dada, certo? Então é bom que nós, sendo nós cristãos, sendo nós filhos de Deus, sendo nós realmente nascidos de novo, porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque é nascido de Deus. Ora, se é nascido de Deus, tem o germinar da palavra e da essência do Espírito Santo. Eu batalho sempre neste ponto. E automaticamente, é automática no mundo do espírito, nós devemos ter sabedoria. E há até um vídeo que eu falo sobre sabedoria, sumariamente. Sabedoria. Ora, a sabedoria de Deus para nós é um conselho. A Bíblia diz que instruir-te-ei e guiar-te-ei o caminho que tu deves seguir. Isto é um conselho. Certo? Depois há aqui um versículo que eu quero compartilhar convosco, que é, portanto, em Provérbios 18, 20, Provérbios 18, 20 e 21, que diz: ouve o conselho e recebe a correção. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor... Mas o conselho de quem? Conselho do Senhor. Mas o conselho do Senhor... Conselho de quem? De um homem? De uma mulher? O conselho do Senhor permanecerá. Ora, muito bem, meus amigos, meus amados, meus abençoados de Deus. Aqui chegamos ao ponto, chegamos ao fulcro, ao ponto auge deste vídeo, que é eu querer transmitir algo por qual eu passei. Eu estive numa determinada denominação e não terei nem deverei ter nada que apontar ou criticar. Deverei sim, e é uma coisa que nós nos devemos, debater, com nós mesmos, é nós reconhecermos que se há situações que nós falhámos lá atrás, é porque realmente nós somos falhos. E a falta de buscar a Deus, a falta de nós sermos instruídos e de buscar a Deus, por isso Deus diz, para mim bom é aproximar-me de Deus e crer que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ok? Então, há uma falha grave em mim e em alguém que pode realmente se deparar com equívocos na vida. Quando nós não confiamos em nós mesmos, quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós temos a Bíblia como parâmetro, como padrão de vida, e quando nós entramos numa fase de fragilização e estamos por exemplo, numa denominação cristã ou eclesiástica, tudo aquilo que nós ouvimos de cima, nós vamos ceder.
Porque a partir da autoridade e tudo aquilo que é falado de um palco, já não digo de um altar, mas de um palco, o que nós inconscientemente podemos considerar que é sagrado e que é um altar, tudo para nós isso é aprovado. E assim é que é. Aquilo que é falado, assim é que é. Quando nos é exortado, por exemplo, olha, deves, a tua vida se não anda para a frente, se há um problema, se há isto, se há aquilo, se te sentes fraco, nós temos aconselhamentos, marcam aconselhamento durante, por exemplo, depois põem por vezes uma campanha 7 semanas, um exemplo, 7 semanas. E nós vamos a um aconselhamento durante 7 semanas. Ora, meus amigos, meus amados, eu não tenho nada contra isso, é importante, mas quem está a aconselhar, as pessoas que estão a aconselhar os fragilizados que lá estão, são pessoas minimamente, deverão ser minimamente pessoas credenciadas em Cristo. Eu não sei se o meu ouvinte tem este conhecimento, mas eu tenho um conhecimento e uma informação correta que um padre, sabe que um padre pode ouvir o maior pecado que uma pessoa possa ter cometido. Pode estar ali um assassino que tenha cometido um erro e matar uma ou duas pessoas. Isto é bizarro eu estar aqui a dizer isto, mas eu quero dizer na confidencialidade de um aconselhamento. Um aconselhamento ou uma consulta, como queiram chamar, é algo que é exposto daquele que é aconselhado a sua intimidade. Algo que está no seu interior. Intimidade, não estou aqui a referir-me a sexo, não é isso. Intimidade é algo que vai na sua alma. Algo, é o seu estado de alma, é o seu estado de espírito, é o seu estado de vida. É algo que é emanado, que deverá ser libertado. Está a ver? Cá para fora. A palavra de Deus diz que o próprio David, ele precisou de falar e ele diz, creio que é no Salmos 30 e poucos, eu não estou agora a consultar os Salmos, mas o Salmo, estou-me a lembrar de um versículo que o David diz que enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos. A palavra de Deus também diz: confessareis as vossas culpas, quer dizer, os vossos erros ou pecados, as vossas fragilidades, às vezes não é pecados, mas uma fragilidade, algo que a pessoa precisa de um apoio, por isso também o mundo oferece a psicologia, não é? Hoje até oferece terapias, o coaching e mais terapias, que não tem nada como base bíblica, nada absolutamente. Mas estamos a falar em termos agora básicos ao nível do cristianismo. Quando uma pessoa expõe todo o seu interior, toda a sua alma, a um pastor, ou uma pastora, ou uma pessoa que tem um título e que está ali a ouvir uma pessoa que tem um problema, que está com uma debilidade, está com uma doença na alma, está com uma situação que precisa de um conselho, está com uma situação que precisa de um apoio, precisa de ouvir: eu estou aqui, pá, eu estou aqui contigo. Eu estou contigo, conta-me o que tu queres que eu te ouça, não significa com isto que eu te vou apoiar em tudo, mas eu vou-te dizer aquilo que tu precisas de ouvir e não é aquilo que tu gostas de ouvir. Isto é realmente um conselheiro. Um conselheiro, ou um aconselhamento, nunca é para a pessoa que está a aconselhar. O conselheiro nunca é para estar, por exemplo, a expor fora do gabinete a vida da pessoa. Nunca é para expor fora do gabinete a vida da pessoa. Um padre nunca conta aquilo que é confessado. E é um padre. E criticam a católica. E criticam bastante a católica. Eu não tenho nada a criticar a católica. Simplesmente, uma das coisas que eu não concordo e que me afastou a longo prazo atrás é a quebra de um dos principais mandamentos. Portanto, eles servirem a outros deuses, servem às imagens. Se dobram às imagens, fazem para eles imagens de escultura, ok? Enquanto Deus diz: não terás imagens diante de ti, nem as servirás, nem a eles lhe dobrarás os joelhos, etc. Não é? É o que diz a Bíblia. Portanto, é algo que quebra os mandamentos, quebra preceitos bíblicos. Então, o que é que eu quero dizer, meus amigos, meus amados, em relação
aconselhamentos. Um aconselhamento é para uma pessoa, esteja eu a ganhar dinheiro, a ser assalariada ou não, como uma pastora ou conselheira numa entidade religiosa, eu tenho que ser íntegra primeiro que nada ao meu Deus. Eu não tenho que... Eu quando estou a ouvir uma pessoa, a pessoa a expor toda a sua vida, todas as lacunas da sua alma, eu não tenho que estar a ouvir aquela pessoa para o motivo, com o intuito de depois contar aos meus superiores. Os meus superiores não têm a ver com aquela pessoa que eu aconselhei. Não tem nada a ver. Tem a ver comigo, porque eu fui colocada numa posição como conselheira, mas eu não tenho que estar a expor a vida da pessoa. Ora, meus amigos, meus amados, eu tive infelizmente, abri a pestana, pronto, isto é mesmo assim, o maior pecado por vezes que nós temos é de omissão, sabe? A omissão é nós omitirmos uma vontade que existe mais para além do que a nossa. Uma direção que existe mais para além do que a nossa. Uma revelação, uma direção que já existe e que vai mais para além do que os nossos achos e do que aquilo que nós levamos anos a ouvir. Ali é que é. Ali é que deve estar. Está a ver? É o pecado da omissão. Eu estive numa igreja, durante uns determinados anos, em que o que se passava nos gabinetes toda a gente sabia. Uma vez eu ficava chocada com aquilo. São situações que eu digo, Deus atenta para isto. Deus atenta para isto. Deus atenta para isto. Eu cheguei a ver lá até determinados artistas, uma cantora que uma vez ganhou um festival de Eurovisão, que foi lá, isto há uns tempos atrás, há uns poucos anos atrás, ela foi lá a um aconselhamento com uma determinada pastora e a pessoa estava mesmo em baixo, essa cantora, e frequentou durante muito tempo até aquela determinada igreja, depois saiu e foi para outro sítio que é bendito, o sítio onde está. E glória a Deus, está num sítio íntegro, um sítio honesto, verdadeiro, de boa fama, e há uma virtude, e é nisso que ela tem que pensar e onde tem que andar, assim como nós devemos de fazer. Quero dizer com isto que essa cantora, ela, portanto, foi abrir o coração dela, com coisas íntimas dela. Amigos, toda a gente sabia no dia a seguir, toda a gente sabia qual era o problema dessa cantora. Eu lembro-me que eu nesse dia, eu saí do sítio de onde estava a trabalhar, naquele local ali, e eu disse às pessoas que estavam comigo, olha, só um bocado eu vou à casa de banho. Eu lembro-me de eu ir à casa de banho, eu ajoelhei-me e eu chorei. Estamos a falar de uma igreja que eu entreguei corpo, alma e espírito. Mas eu devia e devo, e o meu ouvinte deve, entregar corpo, alma e espírito a Jesus Cristo. É Ele que é digno de receber todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso corpo deve ser entregue como sacrifício vivo. Não é nenhuma igreja, não é nenhuma entidade. Quando uma igreja ou uma entidade se desvia de valores, de integridade, de sigílio, de compaixão e de amor e de proteção a pessoas, Satanás é o Senhor. Satanás é o Senhor. Ora, meus amigos, não diga eu com isto que também não tive em aconselhamentos. Eu também cheguei a ser... Ora, foi bom eu ter até andado lá para eu saber, sabe? Isto, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabunda agora a glória de Deus. Eu só entendo as coisas espirituais muito bem porque eu, antes até de me converter há muitos anos atrás, e antes também de ser ativado o novo primeiro amor, foi há coisa de um ano ou dois para cá, foi reativado o primeiro amor. E porquê é que ele morreu, o primeiro amor? Por causa da iniquidade ao meu redor e de calhar em mim também. Ofusquei a vontade, a direção e a bênção de Deus que queria me dar Deus a mim. E eu ofuscava. Porque o que eles diziam é que estava bem. O que o pastor dizia é que estava bem. O que o cardeal dizia que estava bem. O que o bispo dizia que estava bem. O que o papa dizia que estava bem. O exemplo, não é? Quando eu
prescindi e me negligenciei, digo eu, de comparar tudo o que eu ouvia com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é os preceitos, é a verdade para a vida do ser humano. É perigoso isto, sabe? Eu comecei a perceber, ainda nos últimos anos de estar nessa entidade religiosa, que muitos dos casos, e eu fui um deles, era aliciada para ser aconselhada, não sei em quê, mas eu fui e pronto. Fui, também eu estava frágil por derivado de situações pessoais. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, não é? Mas pronto, eu creio que foi uma forma de Deus me reatar, e nada do que passa por nós é em vão. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amigos, eu estava naqueles aconselhamentos, eu nunca vi uma Bíblia à minha frente. Um conselheiro verdadeiro do cristianismo tem que ter uma Bíblia. Aconselhamento não é eu ouvir uma pessoa estar com um computador portátil à frente, de redirecionar a câmara do portátil e filmar a câmara, e filmar com a câmara a pessoa. Um aconselhamento não é eu ouvir uma pessoa e transmitir aos meus superiores para ficar bem na fotografia, digamos assim. Quer esteja eu a ser assalariada ou não nessa entidade, parece que há uma obrigação. Há uma obrigação de eu expor determinadas coisas em aconselhamentos, sendo eu conselheira. Satânico! Tudo o que sair de um aconselhamento pastoral, de um gabinete onde uma pessoa está a confiar em si, nem que seja a pior coisa, não pode sair dali. Satanás é o Senhor nessa igreja e nessas instruções que os conselheiros têm, os quais por vezes são considerados especialistas, são considerados instruídos, competentes para tal. Não são. A entidade que eu sou, não são. Um aconselhamento, o que é? Um aconselhamento é sempre, primeiro que nada, para eu ouvir a pessoa. Eu vou ouvir a pessoa, tudo. Depois, sabe o que é que eu faço depois de ouvir a pessoa? Depois de ouvir a pessoa, está a ver aqui? Eu estou aqui no campo, me desculpem, não tenho mesas, estou aqui no campo. Depois de ouvir a pessoa, a primeira coisa que eu faço é pegar nisto aqui. Sabe o que é isto? Olha ali, Bíblia Sagrada. Está a ver aqui? Bíblia Sagrada. Isto é uma Bíblia. Está a ver? Bíblia. É uma Bíblia. Pronto. É uma Bíblia. Então, o que é que eu dou à pessoa? Eu dou a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre aquilo que eu dou à pessoa. E depois o Espírito de Deus tem que estar a dirigir aquele aconselhamento. Aquela pessoa que está ali está frágil. Aquela pessoa que está ali, ela está frágil. Tem que ser o Espírito de Deus a dirigir um aconselhamento. Jesus Cristo, ele era o melhor conselheiro que havia. Há situações quando eu ou você, se formos uns conselheiros, pelo espírito da verdade, não pelo espírito maligno de bisbilhotice e de espalhar a vida da pessoa, não, nada disso. É sempre a palavra de Deus que é dada. E depois, porque eu tenho o Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo, porque você, isto é um exemplo, é um conselheiro, vai haver situações a meio do aconselhamento que Deus vai instruir e vai com certeza revelar coisas para a libertação da pessoa que está à sua frente para ser aconselhada. Lembro-me daquela passagem de Jesus, do jovem lunático. Jesus chegou-se ao pé dos pais daquele jovem que espumava e rebolava pelo chão, não é? Ele espumava e rebolava pelo chão. Jesus chegou-se ao pé dos pais daquele menino e disse: desde quando é que sucede isto a este vosso filho? E os pais responderam: desde a infância. Você pensa que Jesus já não sabia desde quando é que aquilo acontecia desde a infância? Você pensa que Jesus não sabia tudo? Porque ele era Deus, ele sabia tudo. Então porquê é que Jesus perguntou aos pais? Para eles falarem desde quando é que aquilo acontecia
aos jovens aquela revolta, hoje é chamada epilepsia, não é? Ataques de epilepsia que há quem tenha, que a pessoa rebola, espuma no chão. Isso não é nada mais, nada menos do que uma legião, uma casta demoníaca que depois os cientistas e os médicos vão dizer porque há uma situação química e não sei o quê. Sim, há uma situação química, mas primeiro foi ativada no mundo espiritual, porque tudo aquilo que é visível, seja em raio-x ou tomografias, ou taques, ou o que quer que seja, ou às vezes nunca é, tudo aquilo que é visível é feito daquilo que não é aparente. Mas vamos ao foco, aconselhamentos. Jesus quis saber pelos pais, desde quando é que isto acontece ao vosso filho? E eles responderam, desde a infância, mestre. Desde a infância. E o que é que Jesus fez? Libertou aquele jovem. Libertou aquele jovem. A todo o tempo Deus diz que instruir-te-ei e guiar-te-ei o caminho que tu deves seguir. Há uma passagem na palavra de Deus que me estou a lembrar, que Deus diz que Ele é Deus forte, príncipe da paz, conselheiro. É o que Jesus é para nós. A palavra de Deus diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Agora aqui há uma coisa. À medida que nós vamos crescendo no cristianismo, nós vamos prescindindo de abrir o nosso coração com pessoas com quem você tem que se abrir. A Bíblia diz para nós entrarmos no nosso quarto e falar com Deus. Abre a porta do teu quarto. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Isto é um aconselhamento. Isto é um... Como é que é dizer? Isto é uma entrega. Eu tenho que me consagrar. Sabe o que é que falta? Há muitas pastorinhas e a pastorinhos e há muitas pessoas que têm títulos. Eu, graças a Deus, olha, eu digo, andei, mas glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, que eu seja uma bênção neste planeta. Que eu seja um vaso escolhido. Que eu seja um vaso escolhido para a honra e glória da sua casa. É o que eu desejo. Porque depois de tanta amassadela, de tanta pisadela, eu vos digo, é quando Deus agarra em nós e Deus nos usa para o uso da sua casa, para a sua glória e para a sua honra. Eu lembro-me de ver a minha mãe, quando era novinha, eu via muito a minha mãe amassar pão. Ela fazia pão, era muito bom o pão que a minha mãe fazia. Aquelas mãos faziam tudo, mas quando ela fazia o pão, ela batia o pão, não havia máquinas como há hoje, às vezes já há pão até feito que é só pôr no forno. Mas ela fazia pão e ela batia, depois o pão tinha que fermentar e parar, depois tornava a bater, e eu dizia assim, mãe, isso já não está, a massa já não está, não filha. Quanto mais amassado e pancado a levar o pão, melhor ele é gostoso para os outros. Ou melhor é gostoso para quem o come. E eu hoje ligo muito, às vezes, coisas do meu passado, muito giras, à minha vida atual. Quanto mais a gente se deixar levar, levar nas lonas, como dizia o meu pai, tu há de desaprender a levar nas lonas, realmente é. Tenho aprendido a levar nas lonas. As lonas é um termo da gíria. Tu ainda há de desaprender a levar nas lonas, que eu fazia traquinices aos pintos e às coisas lá na vinha. E aí eu nunca aprendi a lição. Ia sempre voltar a fazer as mesmas avarias, as mesmas coisinhas. E o meu pai dizia, deixa lá, tu há de desaprender na vida e a levar nas lonas. E foi. Está a ver? E realmente tenho aprendido na vida a levar nas lonas. E nunca prescindi da minha essência. Que o diabo já me quis roubar. Os meus valores. Que o diabo já quis roubar. Ou pensa que o diabo não quer roubar os seus valores, a sua essência e a sua capacidade que Deus lhe deu. Os seus talentos, a sua idoneidade, a sua integridade, a sua honestidade, os valores que você aprendeu. As bases dos seus pais.
Se os seus pais não forem exemplo, têm os pais da Bíblia. Jacó, Moisés, é os nossos pais da fé. Todos erraram. Todos erraram. Já viu que todos erraram. Tanto os meus pais carnais como os pais da Bíblia, todos erraram. A gente às vezes, meus pais eram assim, eram assados. Então a gente não se dá com os pais, ou não fala com os meus pais. Mas vamos à Bíblia. Estamos a copiar o Davi, que se corrompeu, mas que sempre buscava a Deus. Todos falharam. Moisés bateu na rocha zangado. Falava face a face com Deus. Até a cara dele brilhava a face. Quando vinha da sarça ardente. Ia ter com o povo a dar os recados que Deus lhe dava. O povo ficava encandeado, mal podia olhar para a cara de Moisés. Deus falava com Moisés cara a cara. E falhou. Deus disse para bater uma vez na rocha, ele bateu duas e furioso. Pagou a consequência do pecado. Não entrou na terra prometida. Abraão, outro, um pai da fé. O pai da fé. O pai da fé. Escolhido para ser o pai de muitas nações. Ainda hoje a guerra que há tem a ver com o vacilar e o hesitar do nosso pai Abraão. Foi fazer lá umas festas lá para a criada. No lugar de ficar retido, de ficar agarrado às promessas e à promessa de Deus, que Deus lhe tinha prometido um filho, mas o filho não havia meio de vir. Mas Deus, quando promete, ele faz. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu a Abraão? Recebeu as instruções de Sara. E ele disse, Sara, então agora eu vou fazer isto. Vai lá. Arranjou um plano alternativo. Um plano alternativo. E foi fazer um filho a Agar. Nasceu Ismael. Depois temos o filho da promessa, que era o Isaac. Lá veio o Isaac, nasceu mais tarde. Daí nasce dois povos que ainda hoje andam à guerra um com o outro. Está a ver? Por isso é que há muitos problemas. Israel e os árabes e Paquistão ou Palestina. Não sou muito entendida disso. Mas sei que isso criou divergência até os dias de hoje por causa da desobediência de Abraão. E pagou o preço. Até a humanidade pagou o preço. Por causa das falhas de lá de trás. As famílias é a mesma coisa. Só que à medida que nós vamos andando e caminhando, mesmo por tudo isto, Deus criou um plano infalível e perfeito, poderosíssimo, Jesus Cristo, o seu sangue, para redimir as famílias, para enviar o Espírito Santo, para nos dar o conselheiro acima de todos os conselheiros. É aquele conselheiro que lhe instrui, que lhe dá instruções, que guia você, que alimenta você, que proíbe você, para seu proveito, para seu benefício. Resumo, aconselhamentos. O que é um aconselhamento? Se isso existe, e realmente existe, muita gente vai para Jesus, são bebés na fé, não é? E precisam de uma instrução, nós vamos dar sempre através da Bíblia, a Bíblia sempre aberta. A Bíblia sempre aberta. E um conselheiro nunca é para estar a instruir a pessoa que está a ser aconselhada, a aconselhá-la a pôr A, B ou C em tribunal. Nunca se aconselha isso a ninguém. São valores satânicos. Eu sei o que é isso. Nunca aconselhei ninguém a fazer isso. Mas cheguei a ter esse aconselhamento de alguém. Olha, sabe, maldito o homem que confia no homem. E graças a Deus que Deus me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus e graças te dou, ó Pai, que me tiraste da potestade das trevas e me transportaste para o reino do Filho do seu amor. Graças te dou, Senhor. Um aconselhamento nunca é para prescindir da Bíblia à frente. Não é para conversar e tirar nabos da púcara, como se costuma dizer, para compartilhar com A, B ou C. Nunca. Ai daqueles que fazem isso. Também não é quando a pessoa está a sair do gabinete estar a tirar fotografias a quem lá entrou. Satânico.
satânico. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis o Espírito Santo de Deus e Ele vos libertará. Jesus é o Senhor. O maior conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, é Jesus. É Jesus, é o maior conselheiro. Jesus é o maior conselheiro. É Jesus é que é o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus vive. Conhecereis a verdade e ela, a verdade, a Bíblia, vos libertará. Cuidado a quem você entrega a sua vida. Cuidado a quem você entrega o seu interior. Há coisas que eu sei que é preciso uma pessoa abrir-se. Está presa, bloqueou, está cauterizado. Mas cuidado a quem você entrega. Confie no Senhor. Confie em Deus. Porque Deus é o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus forte, príncipe da paz. Este é o conselheiro, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando entrar num gabinete, amigo, para ser aconselhado ou aconselhada por alguém, o primeiro passo é estar a Bíblia aberta à sua frente. Também não quero dizer com isto que a Bíblia estando aberta, que está ali o Espírito da verdade dentro de uma pessoa para aconselhar você. Eu cheguei a trabalhar num sítio onde na altura, nesse momento, estava na recepção. Ouça, uma vez ainda me lembro de ser chamada lá acima para ajudar num gabinete, estava para lá um demónio a rabolar e a estrabujar. E houve um pastor que me chamou, era um pastor que eu tenho muita consideração, também saiu dessa denominação, graças a Deus. Está lavado e completamente uma família, tem uns 5 filhos, é uma família exorbitante, o diabo também tentou dividir a família, mas não se safou, com este não se safou. E eu lembro-me deste homem de Deus um dia dizer-me assim: olha, Dalila, sim, eu sou Dalila, Dalila, anda cá aqui acima depressa, que eu preciso de ajuda. Eu fui lá acima e ele tinha ido ajudar o outro pastor do gabinete ao lado. Então estava esse pastor, tinha sido chamado para ajudar o outro pastor do gabinete ao lado. Por sua vez, esse pastor do gabinete ao lado estava a expulsar um demónio de uma pessoa a qual estava a orar nesse aconselhamento. E esse pastor que estava a aconselhar, não este que me chamou, mas o outro que estava a aconselhar, ele não estava a conseguir expulsar aquele demónio. Ria-se, escarnecia, não saía. Quando entrou este pastor, que disse para eu ir lá acima para ajudar, porque era uma senhora, eles eram 2 homens, não é? Dois pastores, e para eu estar ali nunca mais me vou esquecer disto. Oh, glória a Deus! Tanto que isto me falou. Já lá vai uns anos, mas tanto que isto me falou, e hoje eu olho para tanta coisa errada, e são professores meus as coisas erradas, são mestres, mas as coisas boas, são tutores, são, sei lá, são guias, são bússolas, as coisas boas. E as que foram menos boas são altamente professores catedráticos, como eu costumo dizer, no mundo do Espírito, para o Evangelho, com o Evangelho e para a minha vida secular e futura, em o nome de Jesus Cristo. Mas retomando aqui, chamou-me, eu fui lá acima ao gabinete, eles já estavam lá. E esse pastor, o íntegro, disse-me assim: olha, Dalila, põe as mãos assim, tipo no pescoço, nas carótidas. E eu pus. E ele ora, expulsa aquele demónio. E repare que ela manifesta-se e diz assim: eu contigo não quero nada. O demónio a falar para esse pastor íntegro: eu contigo não quero nada. Contigo eu não quero nada. Desaparece daqui. Sabe uma coisa? Pois houve ali um grande rebuliço, para encurtar agora aqui uma grande história. Ele dobrou o joelho e teve que sair ao nome de Jesus. O que é que isto me instruiu? Que a autoridade está em nome de Jesus, sim.
a autoridade está em nome de Jesus, mas a autoridade, para além de estar investida no poder e na deidade do nome de Jesus, a autoridade está na integridade e na armadura de Deus na vida e no caráter da pessoa. Quanto mais íntegro e mais idoneidade você tiver em si e consagrado você tiver, não é eleito bispo, pastor ou cardeal ou papa ou apóstolo, não estamos a falar de eleições. Aliás, consagração não é de títulos, isso é eleições. Eleição é que é títulos. Consagração é nós entregarmos todas as áreas da nossa vida, do nosso eu, a Jesus. Jesus poder entrar em todas as áreas. No relacionamento, na família, ajudar a família, o que está mal eu vou restaurar, tudo isso. Isso chama-se consagração. Então, após a consagração, então, é-nos dado a santificação para nós nos aperfeiçoarmos e nos estarmos dentro do corpo de Cristo e sermos uma bênção para os outros. Amigos, como servo de Deus vos ensino, consagrai-vos ao Senhor. Desejai antes consagração do que eleição. Não divisas consagração no reino de Deus, no reino do cristianismo. Amém? Deus vos abençoe. Deus vos abra os olhos da mente e do espírito para que saibais qual é a perfeita a vontade de Deus, agradável vontade de Deus na vossa vida e que deixais conduzir por ela no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.